Nos últimos dias, temos acompanhado aqui em Campo Grande uma série de casos envolvendo violência doméstica contra crianças. O caso mais revoltante que veio à tona essa semana foi o do garoto de apenas 4 anos que foi espancado e violentado sexualmente pelo padrasto. Esse caso, inclusive, está sendo acompanhado de perto pela OAB aqui de Mato Grosso do Sul. Infelizmente, a violência doméstica ainda é muito presente nos lares brasileiros e mais comum do que se imagina. O problema geralmente que ela acontece em silêncio e apenas os casos mais graves acabam vindo à tona. E para conversar melhor sobre essa triste realidade que afeta milhares de crianças, eu converso agora com a Jaqueline Romero, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da seccional da OAB aqui de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, primeiramente eu quero começar lhe perguntando como está o caso do garotinho de 4 anos. Sim, a presidência da OAB, ela nos requisitou que nós acompanhássemos de perto o caso, como temos acompanhado vários outros casos de violência infantil acontecidos aqui na comarca de Campo Grande. E esse caso, como você bem disse, é um caso que repercutiu, que abalou bastante a sociedade campograndense. E nós, a partir de alguns dias adiante, já vamos estar mais a par do assunto, até mesmo acompanhando o inquérito, solicitando junto ao Conselho Tutelar, a própria Vara de Infância, em quais assuntos a OAB pode estar participando também, justamente no sentido de ajudar, de apurar os fatos, de cobrar a verdadeira justiça mesmo. Como que a OAB vai poder ajudar essa família? A gente como órgão fiscalizador, como órgão auxiliando o Conselho Tutelar, auxiliando a própria Vara da Infância, acompanhando depois que está na fase do inquérito policial, depois nós acompanharemos a fase criminal também, atuando sempre, não como advogado diretamente da família, mas como membros da OAB, com uma comissão da criança e do adolescente, acompanhando, até mesmo requisitando acompanhamento psicológico para essa criança, acompanhamento para a mãe no que for necessário, né, para dar todo o amparo, ver se essa criança vai retomar ao lar, né, hoje a criança, contato com a mãe. Ela não voltou ao lar? Não voltou ao lar, ela encontra-se hospitalizada ainda. Tá. Né? Quando a criança sofre um tipo de abuso desse gênero, geralmente ela volta ao lar logo em seguida, dado essa ressocialização? Então, através de quem é feita essa avaliação é da própria Vara da Infância, né? Ela tem uma equipe interprofissional de psicólogos, de assistentes sociais, de avaliadores, que vão estar analisando se é possível o retorno da criança ao lar, porque às vezes a violência vem a partir da própria mãe ou do próprio pai, que não tem como aquela criança voltar para aquele lar. Né? Vai ver a possibilidade dela estar com algum parente próximo, com algum outro membro da família, e sem em último caso, é onde se encaminha para a adoção. Certo. Então, como a senhora falou, às vezes é cometido pelo pai ou pela mãe. Mas a senhora tem índices desse tipo de crime mais cometido por pais, padrastos ou mães? Sim, a maioria dos casos hoje aqui em Campo Grande é cometido pelos familiares mais próximos, né? Os pais ou até mesmo mães, como nós tivemos casos do pai e da mãe fazendo violência contra o próprio filho, crianças recém-nascidas até mesmo, que nós acompanhamos alguns casos no ano passado, e também por padrastos, irmãos mais velhos também tem acontecido, já aconteceu o caso de avô também abusar sexualmente de netas e de netos também em Campo Grande. Então a maioria, além desses outros casos que a gente noticia de estupro, de criança que é pega na rua, criança que é sequestrada, mas a maioria dos casos que tem acontecido hoje são dos parentes mais próximos. E a senhora tem dados de quantos por cento cresceu esse tipo de crime? Olha, do ano passado para esse ano já aconteceu bem mais do que na metade do ano passado, né? O dado praticamente ele aumentou, dobrou praticamente. Esse ano tem acontecido muito. O ano passado foram
Quantos? Olha, assim, em números não tem como eu te precisar, né? Por números, porque esses números eles vêm da vara de infância, eles vêm do conselho tutelar que não nos foi disponibilizado. Mas a gente, pelos atendimentos que a gente tem feito, que a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB tem acompanhado, o nosso trabalho ele tem aumentado a cada dia mais, porque a gente percebe que tem acontecido muito, principalmente nos finais de semana, feriados prolongados, que é onde há ingestão de bebida alcoólica por parte de adultos, o consumo de drogas, né? E aí as crianças têm sido mais violentadas sexualmente e também a própria violência doméstica infantil. E na opinião da senhora, por que esse número tão alto? O que está faltando dentro dos lares? Estrutura? Sim, é a estrutura familiar, né? A base de tudo é a família, né? Então aí às vezes se dá por falta de um pai desempregado, uma mãe desempregada, uma falta de uma vaga na escola, uma vaga no CENIF para aquela criança, a mãe e o pai já ficam ociosos, não podem trabalhar, falta-se o dinheiro, falta-se a subsistência básica para aquela família, e aonde a pessoa já passa por todo um estresse psicológico, aí ela já cai nas drogas, cai na bebida alcoólica, e lógico que o lado mais sensível, o lado mais frágil é a criança, é onde que se acontece essa violência. Então até mesmo haver algum incentivo por parte do poder público, alguma iniciativa por parte do poder público nesse sentido também de auxiliar. Nesse caso, então, a senhora acha que as escolas, elas deveriam participar e estar percebendo alterações nas crianças, estar comunicando ao conselho tutelar, à família, de algum modo estar mais presente? Com certeza, né? Como a mãe bem disse numa entrevista, nesse caso, ela não percebeu, a criança reclamava de dores estomacais, de uma ingestão de uma alimentação. Ora, se é a própria mãe que ministra a alimentação da criança, ela é que sabe se aquela comida tem condições de ser ingerida pela criança ou não. E o médico também fazer, às vezes, uma avaliação mais detalhada, conversar, abordar aquela criança, e através da escola, que com certeza é necessária essa participação da monitora no CENIF, da professora na escola, porque a criança ela já passa a ter um rendimento baixo, ela já não quer ficar frequentando a escola, ela começa a faltar, ela começa a se afastar dos coleguinhas na sala de aula, passa a ser uma criança mais retraída, mais silenciosa, mais quieta no seu canto, e aonde o professor ele pode perceber isso aí e ter um acompanhamento da direção da escola, uma equipe psicológica dentro da própria escola. E como que é possível uma mãe não perceber todas essas alterações que o filho está sofrendo? É difícil porque eu não vejo pelo lado porque eu não sou mãe. A mãe diz que não percebeu. Mas como é possível uma mãe não perceber? Tem como perceber vários sintomas, né, do seu filho. A criança estava com hematomas. Esses hematomas teriam que ser vistos da onde foram provocados. Ah, a criança caiu, mas uma criança tendo uma queda todos os dias, tendo sintomas todos os dias, já passa a ser um fato estranho, né? Tem que ser analisado cada caso, e isso o inquérito policial, né, a própria polícia, a delegacia de proteção à criança e adolescente, a própria vara da infância vai estar apurando através de exames, né, na criança. E quais são os sinais, você falou dos sinais que a criança dá, então, na realidade, existe uma negligência, não querer olhar aí para o filho, ou a escola também, de uma certa maneira, se eximir? Os pais precisam ter uma atenção mais redobrada, né? A gente sabe como é criança, a gente sabe da necessidade que se precisa ter para cuidar, todo cuidado, todo zelo que tem que se ter com uma criança, e isso é necessário ter por parte da mãe, por parte da professora, da monitora na creche, para avaliar, porque nós já tivemos casos que passaram pela comissão, acontecidos até mesmo dentro da própria escola, né? E aí o professor passou despercebido, a direção passou despercebido, e a criança veio e noticiou para a mãe,
né? Um fato que estava acontecendo dentro da escola. Então a OAB, né? a OAB recebe denúncias, mesmo anônimas, né? Anônimas, né? Isso aí a gente deixa até de alerta. O telefone, né? O telefone da OAB é o 3318-4700. Qualquer cidadão pode estar telefonando ou pode estar procurando a OAB ali na Avenida Mato Grosso, e lá ele pode procurar a Secretaria das Comissões, aonde ele vai formalizar a denúncia por escrito, vai levar documentos se ele tiver, os dados dele ficam sob sigilo, nós é que vamos fazer a apuração dos fatos, acompanhando, oficiar às autoridades competentes acerca do fato que foi nos trazido. Nós estamos lá como um órgão para ajudar também a sociedade nesse sentido. Muito obrigada, Jaqueline, pelas suas informações, pela sua presença. Obrigada.